Olá, pessoal. São 19 horas, creio que todos me ouvem bem. E nós vamos ter uma aula sobre fiéis. Vários detalhes do fiéis, tá? Que vocês que estão aqui precisam conhecer antes de tomar a decisão, né, de participarem desse fundo de investimento estudantil. Hoje a gente vai trazer para vocês etapas e tipos de fiéis, porque às vezes as pessoas vão se confundir nessa escolha. Vaga ensino e vagas curso. O compromisso fiéis. Escolha das opções. Pré-seleção e lista de espera. Como é que isso funciona? E um questionamento. Será que você deve fazer fiéis para medicina? Vou trazer também sobre fiador, regras básicas, e também alguns tópicos de documentação. No final, eu vou estar disponível para tirar dúvidas do nosso programa M2X. E eu coloquei o Max aqui, tá? Max decidiu que queria fiéis. Ele passou em primeiro lugar o ano passado nas vagas da Estácio. Ampla, fiéis normal, PPIQ. Né? Porque, de fato, o cabelo dele, a boca dele, o nariz dele, o padrão de sobrancelha são de pardo. Então, ele poderia, de fato, concorrer a essas vagas do PPIQ. Nem todo mundo, né? Todos veio número de vagas do PPIQ e muita gente quer ser PPIQ, mas nem sempre é. Vários dos tópicos que estão sendo colocados nessa aula, eles estão no nosso e-book, né? Tem alguns que adquiriram o e-book, outros não, mas ainda está em tempo de adquirir. No final, a gente vai, né, dar um código e vocês podem adquirir, R$ 29,90. Tem gente que já adquiriu esse e-book, que informa uma série de dados e orienta também vocês. Eu digo que a Larissa Passos, ela sonhou muito em ser médica. E ela já estava no 4º ano de cursinho, ela não avançava. Na verdade, eu digo que durante 3 anos de cursinho, ela cometeu erros horríveis, que travaram a nota dela. E aí, no 4º ano, ela conseguiu nota de fiéis. Obviamente, ela não é preto, pardo, indígena, quilombola. Ela teve que concorrer das pessoas que têm a vaga de ampla, né? Porque ela é clara, a pele é clara, o nariz é afilado, a boca não é escura. Então, ela concorreu onde tem menos vaga. Esse ano, né, onde tem menos vaga é na categoria ampla. Falando nisso, né, vamos trabalhar essas categorias. Existe, atenção para o que eu vou usar aqui. Tem o FIES, que é o FIES modelo antigo, o FIES tradicional, que não ganhou um adjetivo, ficou apenas com o nome FIES. E tem o FIES social. O FIES tradicional é aquele que exige que as pessoas tenham renda per capita acima de meio salário mínimo e até o teto de 3 salários mínimos per capita, quer dizer, por pessoa. Digamos que o salário mínimo fosse R$ 1.500. Eu sei que não é 1.500, tá? Mas só para facilitar a conta. Então, se o salário mínimo fosse 1.500, a renda per capita que ainda cabe no FIES é uma renda por pessoa de R$ 4.500. Então, imagine que uma família, o pai junto da mãe, tenham renda bruta, atenção, renda bruta, não é a líquida, é a bruta, de R$ 16.000. E que essa família seja o pai, a mãe e 2 filhos. Se eu dividir R$ 16.000, que é a renda do pai mais a mãe, por 4 filhos, vai dar R$ 4.000 de renda per capita. Até considerando o salário de R$ 1.500, não é? Que é menos do que o salário oficial atual, R$ 4.000 está no teto de renda. Então, uma família dessa, o filho pode concorrer
dentro da categoria fiéis. Só que dentro da categoria fiéis tem o fiéis ampla, o fiéis preto, pardo, indígena, ou quilombola, e o fiéis PCD, pessoa com deficiência. E quem é o fiéis ampla? É quando a pessoa nem é preto, pardo, indígena, quilombola e nem é PCD. Especificamente, tem acontecido até mais vagas disponibilizadas para o preto, pardo, indígena, quilombola e para o PCD do que para o fiéis ampla. Nos últimos processos isso tem acontecido. E aí eu quero chamar a atenção, tá? Que preto e pardo, a pessoa faz uma autodeclaração e na instituição de ensino superior que a pessoa for aprovada, lá vai ter uma comissão chamada CPSA, que é a Comissão Permanente de Seleção de Alunos, a Comissão de Processos Seletivos, junto ao Ministério da Educação, que vai fazer essa heteroidentificação, confirmar se a autodeclaração de preto e pardo, de fato, a pessoa é preta ou parda, que tem que ter uma série de características, tá? A aluna, por exemplo, ela tinha a cor, o cabelo crespo, o nariz de base larga, tá? Nariz de base larga. Só que os lábios não eram grossos, mas tudo ok. Não é obrigado ter os 5 fenótipos negroides. O nome de pretos e pardos na ciência é fenótipo negroide. Mas ela tinha a maior parte deles, sobretudo pele e cabelo. São os que eles, pele, cabelo, nariz, eles olham demais. E aí ela conseguiu, num fiéis, preto, pardo, indígena, quilombola. Indígena tem que ter um documento indígena. São documentos emitidos pela FUNAI, pelo governo federal. E quilombola, a pessoa também tem que ter a documentação de quilombola, que são documentações feitas pelas lideranças dos quilombos, e também pela Fundação Palmares, que é uma fundação nacional, né, que, tipo, administra, né, administra, na verdade, na forma legal, não como administração própria, mas que organiza a parte legal dos quilombos. Então, indígena e quilombola é documento. Pretos e pardos é autodeclaração que vai ser conferida pela Comissão de Processos Seletivos da instituição quando a pessoa for aprovada no FIES. E a pessoa com deficiência também é documentação. É laudo médico referindo a deficiência, inclusive no ato de se inscrever no FIES, tem que dizer se é deficiência física, visual, mental, né? Qual é o tipo de deficiência, e isso será também verificado pela universidade, né? Pela aquela faculdade que a pessoa for aprovada. O FIES social são as mesmas subcategorias, mas para ter direito ao FIES social, onde as notas são menores, a pessoa tem que ter um teto salarial de meio salário mínimo per capita, tá? Por exemplo, o ano passado, digamos que o salário é R$ 1.500. Então, o teto no FIES social, se o salário for 1.500, né? Nosso exemplo de 1.500, não é esse o valor, mas no nosso exemplo de 1.500, seria R$ 750. Então, o teto de R$ 750 de renda comprovada. Mas, além disso, inscrição no CAD único. Isso é feito em cada município, no órgão ligado à Secretaria de Ação Social daquele município. E para se inscrever no CAD único, você tem que ter documentação que prova que você é uma pessoa hipossuficiente de renda. E aí, obviamente, existem as mesmas subcategorias. Atenção. Por causa da lei de cotas, digamos que uma pessoa se inscreve no FIES social ampla. Ela não apenas vai concorrer aqui no FIES social ampla, ela concorre aqui também no FIES não social
nas categorias aqui de ampla. Por quê? Porque existe um fenômeno chamado migração intercota, tá? Para favorecer as pessoas que são de cotas. E quando eu falo cotas, aqui não tem nada a ver com estudar em escola pública ou estudar em escola privada. No FIES, independe de onde você estudou o seu ensino médio. O que define as categorias de FIES é renda. Mas digamos que uma pessoa é FIES social PCD. Ela vai concorrer à vaga de social ampla, ela vai concorrer à vaga do FIES normal PCD, e ela vai concorrer também às vagas do FIES ampla. Se a nota dela for alta aqui no FIES social PCD, e der para ela passar no FIES ampla, ela vai ocupar uma vaga do FIES ampla, e essa vaga do FIES social PCD vai sobrar para uma outra pessoa do FIES social PCD. Isso significa que os de menor renda vão migrar para os de maior renda. Resultado, aqui os pontos de corte são mais altos. Ficou claro? Tenho certeza que pode parecer complexo, mas imagine, quem tem menor renda pode ocupar a sua vaga de menor renda, se sua nota só dá para passar ali, mas se sua nota é boa, você vem ocupar essas vagas aqui. Agora, por exemplo, um PCD concorre na ampla, no social ampla, no FIES PCD do FIES tradicional e no FIES ampla do tradicional, mas um PCD não vem ocupar a vaga de preto, pardo, indígena e quilombola. Mas um preto, pardo, indígena, quilombola, ele vai concorrer à vaga do social ampla, vai concorrer também à vaga do FIES tradicional, preto, pardo, indígena, quilombola e também do FIES ampla. Por isso, as notas aqui no FIES ampla estão tão altas, porque existe essa migração de notas altas ocupando essas vagas. Bem, a regra é assim. E numa resolução publicada pelo Ministério da Educação, chamada Resolução 63, do dia 24 de julho de 2025, criou-se um mecanismo muito importante, que foi denominado de compromisso FIES. O compromisso FIES, ele trava a mensalidade das universidades particulares no teto dos R$ 13.000, que é o teto atual do ano de 2026. Tá? Como é que isso funciona? Uma pessoa de FIES social, primeiro, aqui é o único grupo que vai financiar 100%. Não vai pagar nenhuma coparticipação, ou seja, nenhuma parte de mensalidade à universidade. Vai pagar apenas um seguro, que é tipo R$18, R$20 no mês, e também uma taxa de administração lá na Caixa Econômica, que também é bem pouquinho no mês. Digamos que a pessoa está concorrendo a uma vaga, que a universidade custa a mensalidade R$11.000. Então, ok, vai financiar 11 mil. Mas digamos que tem universidade que a mensalidade é 14 mil. Só que no FIES social trava em 13 mil, atualmente 13 mil. Tá? Valor referenciado em 2026. 2027 poderá ser outro valor, ou poderá ser esse mesmo. 2028 poderá ser outro valor, poderá ser esse mesmo. Isso depende do fundo garantidor, né, que são órgãos que administram o FIES junto ao governo federal. Agora, e quem não é FIES social? Quem é o FIES tradicional? Aquele de 3 salários mínimos de renda per capita e acima de meio salário mínimo de renda per capita. Primeiro, não financia 100%. Vai existir coparticipação, mas também com mensalidade travada em 13 mil. Como funciona na prática? Digamos que uma faculdade, a mensalidade é R$10.000. E a pessoa conseguiu 90%. O quanto financia não é o desejo da pessoa, mas é o sistema do FIES que analisa renda, uma série de informações, e diz, o FIES vai financiar para você 90%.
Digamos que uma faculdade X custa R$ 10.000 a mensalidade. E o aluno José, né, conseguiu 90%. Então, ele vai estar financiando R$ 9.000 mês. R$ 1.000 vai ser a coparticipação que ele tem. Mas digamos que uma outra universidade tem mensalidade, caso a pessoa fosse matricular, de R$ 14.000. E o aluno José passou lá e vai financiar 10%. Ou, desculpa, 90%. Só que não é em cima de 14 mil, está travado em 13. O topo do compromisso fiéis, atualmente, 2026, é 13, tá? 2026,1, 13. Significa que, como está travado em 13, a pessoa vai financiar 90%. A pessoa vai ter uma coparticipação de 10%, ou seja, vai pagar todo mês R$ 1.300. O fiéis tradicional, então, a pessoa paga a coparticipação, paga o seguro e a taxa na Caixa Econômica, enquanto está vivenciando, não é, o financiamento do ensino superior, que é o FIES. Agora vamos para um outro tópico, né, que é importante demais na escolha do FIES. É a compreensão de vaga Cine e vaga curso. Vaga Cine são as vagas que a pessoa efetivamente concorre primeiro. A vaga Cine é o que antigamente era chamado vaga de grupo de preferência. E antigamente a pessoa era obrigada a escolher todas as suas opções, primeira, segunda e terceira opção, dentro do mesmo grupo de preferência. Agora não. Você pode escolher uma faculdade que está em Salvador, outra que está em Recife, outra que está em São Paulo. Poder pode, mas eu não recomendo, eu vou explicar por quê. Está no mesmo grupo Cine, você precisa estar na mesma mesorregião, que é um município X ou um grupo de municípios. Está no mesmo curso e está no mesmo conceito. Por exemplo, na cidade de Salvador, né, que é a capital da Bahia, existe num grupo Cine específico, que é do conceito 5, está as ARMS, a Unifax, que é a Universidade de Salvador, e a Escola Baiana de Medicina. Mas, por exemplo, a Unidom Pedro não é embora esteja em Salvador, não é do mesmo grupo Cine. Por quê? Porque a Unidom Pedro, ou Unidom, ela é conceito 4, então ela está no outro grupo Cine. Para estar no mesmo grupo Cine, eu tenho que estar na mesma mesorregião, o mesmo curso e o mesmo conceito, tá? E aí, atenção. Quando se exibe, tá, notas de corte, não é a nota de corte do curso, é a nota de corte da vaga Cine, porque é onde você primeiro disputa, tá? Embora você concorre na vaga curso, mas as vagas que você disputa inicialmente, sua primeira disputa, é na vaga Cine, de uma determinada mesorregião, de um grupo de faculdades. Caso você tenha feito sua inscrição, por exemplo, um candidato do Nordeste escolheu se inscrever, a primeira opção nas ARMS, a segunda na Unifax, a terceira na Baiana. Aí ele está concorrendo, por exemplo, no FIES normal, está concorrendo na ampla a 29 vagas, Cine, no Preto Pardo Indígena Quilombola, a 246 vagas, Cine, e na pessoa com deficiência, a 22 vagas, Cine. Aí você vai dizer, mesmo, que coisa maluca. Eu coloquei esse print para você ver que está aqui, está aqui. Como é que as ARMS têm 29 vagas Cine? E botou 50 vagas curso aqui. Não está batendo. Se eu olhar Preto Pardo Indígena Quilombola, que são 246 vagas Cine, tem 50 nas ARMS, 33 na Unifax e 2 na Baiana. Ou seja, existe 246 vagas Cine e tem 85 vagas curso. Está sobrando vaga Cine
para preto, pardo, indígena, quilombola. Mas, no FIES ampla, aqui, só são 29 vagas Cine. Mas tem vaga curso 50, 32 mais 1, ou seja, 83. Está faltando vaga Cine. No PCB também, tem 22 vagas Cine. Mas no curso eu tenho 50 mais 32 mais 2. Tem 84. Está faltando vaga Cine. E aí? E aí, a própria faculdade pode redistribuir, se assim for o interesse dela, algumas vagas Cine para os outros grupos. Mas ela também pode não distribuir. Então, de fato, para você escolher onde deixar a sua média, que você ainda, né, você tem o direito de estar trocando suas opções, onde você vai escolher, você precisa olhar se sua média está no ponto de corte da vaga Cine daquela região. Porque o ponto de corte é na vaga Cine, não é na vaga curso. E estar na mesma cidade não quer dizer estar no mesmo grupo Cine, no mesmo grupo de preferência. Porque tem que estar na mesma mesorregião e também ter o mesmo conceito. E, a depender da faculdade, por exemplo, a Estácio Domed de Juazeiro da Bahia, que é pertinho de onde eu moro, que é Petrolina. Só tem ela na região Cine, na mesorregião Cine, a qual ela pertence. Essa mesorregião, gente, é uma numeração definida pelo IBGE, tá? É tudo definido pelo IBGE. Essa mesorregião existe para N situações, não apenas aqui para o FIES. Por exemplo, na região da Estácio, só tem a Estácio, em Juazeiro. Não tem outro município que seja dessa mesorregião baiana que tenha medicina e o mesmo conceito, tá? Então, para alguns casos, só vai ter uma disponível naquela mesorregião. Embora eu aconselhe que a pessoa deixe o máximo de opções na mesma mesorregião, na mesma vaga Cine, no mesmo grupo de preferência, porque se você não passar, digamos que a Unifac está com um ponto de corte maior do que as Armes. Se você colocou as duas, se você não passar aqui, você vai tentar, vai migrar, porque você escolheu aqui, você está concorrendo nas Cines, você migra dessa para essa. Então, você aumenta suas chances de aprovação. Porque quem está acompanhando o FIES? O candidato, ele tem direito a se inscrever. Na primeira opção, né, ele tem o direito, não é obrigado, não. Tem gente que diz, eu só quero aquele lugar. Se não for aquele lugar, eu não posso ir, porque minha família não vai poder me mandar. Então, essa pessoa só pode colocar a primeira opção naquele lugar. Mas existem outras pessoas que dizem, não, eu vou para qualquer lugar, onde minha família mandar. Nessa situação, a pessoa vai escolher 3 opções. E a minha recomendação, por experiência, de dezenas e dezenas e dezenas, centenas, na verdade, de aprovados via FIES, é que use pelo menos 2 opções no mesmo Cine. Porque eu vou mostrar daqui a pouco um boletim, né, um ponto de corte que eu pedi a um jovem que nem vai passar, eu apenas pedi, tá? Nem está interessado no FIES, eu apenas pedi que ele fizesse essa inscrição só para poder eu mostrar umas coisas aqui nessa aula. Então, primeira opção, segunda opção, terceira opção. O candidato José, ele vai estar ocupando posição na primeira opção, posição na segunda opção, posição na terceira opção. Ou seja, a mesma pessoa está ocupando 3 vezes posições ou mais. Dependendo do que ele seja, ele está ocupando posições no social e ainda no amplo. Resultado, isso infla as posições. Mas na hora que for sair o resultado, a pessoa é aprovada em um lugar. Então, muita gente que hoje está fora
está numa classificação superior à própria aprovação, pode ser que na lista que vai sair, né, na lista de aprovados, na verdade não é aprovados, é chamado pré-classificados, tá? Pré-classificados, a pessoa de repente, pô, eu estava fora e agora eu estou dentro. Resultado da tripla classificação que infla posições. Mas para você concorrer a mais opções, é preciso que você esteja no mesmo grupo de preferência. Isso é indicação. O máximo de grupos no mesmo Cine. Porque se você coloca a opção 1 numa mesorregião, a opção 2 noutra mesorregião, a opção 3 noutra mesorregião, serão cines diferentes. E nesses cines diferentes, simplesmente, você pode perder todos os outros, porque você não está... Lembre, a primeira concorrência é na vaga cine. Então, você não está concorrendo no grupo, você vai estar concorrendo individualmente. E você vai ser, possivelmente, dependendo da sua nota, você pode ser eliminado. Observa aqui essa classificação parcial, tá? É de um candidato que é do FIES convencional, tá? Que não é FIES social. Observe aqui uma coisa. O ponto de corte da primeira opção e da segunda opção desse candidato, observe que o ponto de corte é o mesmo aqui, ó, 684.12, 684.12. Sabe por quê? Porque essa primeira opção dele, essa segunda opção dele, são a mesma vaga Cine. Inclusive, é o grupo Zarnes Unifax, aquele de 246 vagas Cine para o Preto Pardo Indígena Quilombola, 22 vagas Cine para o PCD e 29 vagas Cine para o Ampla, tá? Observe que no PCD, esse jovem se inscreveu como PCD, ele ocupa a posição 46. No Preto Pardo Indígena Quilombola, ele ocupa a posição 723. E na Ampla, ele ocupa a posição 1512. Nessas duas, porque elas são o mesmo grupo. Nessa terceira, é uma outra universidade de uma outra mesorregião. Então, observe que o ponto de corte é diferente desses dois primeiros, e a vaga Cine também é diferente dessas duas primeiras, porque aqui é uma outra mesorregião. Aqui, por exemplo, como ele é PCD, no pedido de inscrição, aqui ele está na 23ª colocação de 15. Agora, no Preto Pardo Indígena Quilombola, ele está na 394, e no Ampla, onde a concorrência está maior, o ponto de corte é maior, ele está na 746 aqui. Tá? E aí, onde ele teria chance? Lembrando que eu pedi que esse candidato se inscrevesse como pessoa com deficiência, tá? Ele está na 23ª de 15. Ele vai concorrer possivelmente aqui. Porque tem outras pessoas que estão na frente dele que necessariamente não têm essa faculdade como opção. Meriane, será se ele vai concorrer nessa, que está na 46ª? Pouco provável. Por que aqui eu disse que pode ser que ele seja aprovado, certeza só se tem. Ninguém pode adivinhar a posição nessa tripla classificação, não se tem como adivinhar, mas eu tenho uma técnica. Qual é a técnica? Dividir por 2, tá? Ela é apenas um indicativo, não é a certeza. Volto a referenciar isso. Mas se aqui eu considerar 24, e eu dividir por 2, vai ficar na 12ª. Como aqui são 15 vagas, então pode ser que ande. Embora o candidato esteja ocupando 3 posições, e no final ele só vai ocupar uma, tá? Aqui, se eu dividir por 3, por exemplo, aqui ele está na 46. Se eu dividir por 2, está na 23. 23 é maior do que 22 vagas, então pode não dar. É mais provável essa situação aqui, porque quando eu divido por 2,
aqui está dentro do número de vagas, do que aqui, que quando eu divido por 2, passou do número de vagas. É um indicativo, porque de qualquer forma aqui dá 23, e aqui são 22, é algo muito próximo, tá? E ele pode passar. Eu tenho uma aluna que ela estava na posição 350 de 160 vagas, e ela ainda passou. Por quê? Porque no FIES, muita gente, tá? Muita gente perde, não apenas nessas inscrições, mas em documentação. Perde em não escolher correto o máximo de faculdades dentro da mesma vaga, sim, e perde nas documentações, porque coloca coisas que não pode provar e é eliminado. A Comissão Permanente de Seleção da universidade vai eliminar. Eu sei que a Gabriela levantou a mão, no final, eu tiro dúvidas. Anota a tua dúvida, Gabriela, por favor. Continuando aqui. Quando sai o resultado, não é aprovação, é pré-seleção. E aí, atenção, se a pessoa for pré-selecionada, ela deve complementar a inscrição na página do FIES, fornecer uma série de documentos e de dados, e, em seguida, tudo que ela colocou nessa complementação de inscrição, primeiro, parte ela já colocou lá na inscrição, complementou a inscrição. Aí, ela vai validar o que ela colocou aqui na inscrição e na complementação de inscrição, na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, na CPSA, que é uma comissão da instituição de ensino que ela foi aprovada. Quando a pessoa chega com tudo organizado, chega a uma maneira de dizer, pode ser presencialmente, em algumas delas, e todas estão, obrigadas a oferecer a opção de envio eletrônico de documentos. Isso está nas regras, nesse primeiro momento. Mas não espere que a faculdade vá mandar um e-mail para você. Nem todas mandam. Algumas vão mandar, outras você vai atrás. Quando você é pré-selecionado, já entre em contato solicitando como você deve enviar seus documentos para a CPSA. Apresentados os documentos, a CPSA recebe e tem um prazo e ela emite a DRI. Emitiu a DRI, se você não precisar de fiador, falo disso ainda no término dessa aula. Com a DRI em mãos, você formaliza seu contrato com o agente financeiro, que é a Caixa Econômica Federal, apresentando os documentos que forem exigidos para o seu caso. Mas atenção. Digamos que na pré-seleção, você seja aprovado na sua primeira opção. Você foi aprovado no que você colocou primeira opção. Então, ou você escolhe, ou você perde. Porque você já escolheu. Botou aquele lugar como primeira opção, é porque é o que você mais queria. Porém, caso sua aprovação seja na segunda ou na terceira opção, você pode escolher não complementar sua inscrição, e aí, automaticamente, você vai concorrer na lista de espera da primeira opção. Se essa lista de espera vai remanejar ou não, é o que você vai analisar. Às vezes, por exemplo, pegar aqui a baiana de medicina, tem uma vaga. Você não foi aprovado, você vai dizer, não, eu não quero ela, eu não quero a segunda opção que foi aprovada nas armas, que eu quero a baiana, e eu vou ficar na lista de espera da baiana, tem uma opção. Aquela uma opção foi preenchida por uma pessoa.
De repente, você é a 10ª. Você vai esperar que 9 desistam para você ser aprovado? Não, não é assim que funciona. Não é o seu desejo. É a conquista selecionada por nota e pelo processo de inscrição. Isso é diferente do SISU. No SISU, quando a pessoa é aprovada, ou na primeira opção ou na segunda, porque no SISU são 2 opções, a pessoa tem que assumir. Se a pessoa não assumir, está fora da lista de espera. No FIES, não. Você só tem, obrigatoriamente, né, que assumir, caso deseje contratar o FIES, se for a primeira opção. Se for a segunda ou a terceira, você pode não completar a sua inscrição, tá? Porque significa que você não quer aquela segunda opção, aquela terceira opção, para ficar na lista de espera da primeira opção. Digamos que foi na terceira opção. Aí você não quer a terceira opção, aí você vai concorrer na lista de espera da primeira e da segunda. Fica concorrendo em 2 listas, mas, olhe todo dia essa lista de espera no site do governo, porque nem sempre a universidade, quando remaneja você, ela preenche lá no site do governo, tem vaga disponível, aí vai ser sua vez. Ela não vai mandar um WhatsApp para você, ela não vai mandar um e-mail para você. Então, quem fica em lista de espera e quer fazer FIES, tem que olhar todo dia de manhã, uma rotina. Tá? Sei lá, 9 da manhã, 10 da manhã, meio-dia em ponto. Eu olho todo dia, meio-dia. Nos dias úteis, obviamente. Tá? Senão, você passa batido. E muita gente perde vaga porque não faz isso, essa dica importante que eu estou dando. Acompanhar a lista de espera diária. Lista de espera do FIES, ela é independente, cada faculdade vai chamando. É diferente do que acontece lá no SISU. É diferente do que acontece no FIES, que tem datas, desculpa, no ProUni. O SISU e o ProUni têm datas mais específicas. Tem coisas do ProUni também que a pessoa deve olhar todo dia. Mas o ProUni vai ter um período de lista de espera, um período de apresentar documento para depois chamar de novo. Aqui não. É chamando, para eles preencherem as vagas. Por isso, tem que olhar todo dia quem fica em lista de espera. Mas eu quero colocar uma discussão aqui com vocês. Você precisa se perguntar se você deve fazer FIES para medicina. Eu vou mostrar alguns dados para te ajudar a colocar luz nessa história. SISU é de graça, ProUni é bolsa, é de graça. FIES é financiamento. E o financiamento, ele precisa ser pensado para não ter arrependimento depois. Por exemplo, se a pessoa vai comprar um carro à vista, a pessoa paga, digamos que é um carro de 100 mil reais. A pessoa chega lá com 100 mil reais e paga o carro de 100 mil reais. Se a pessoa, ao invés de pagar o carro de 100 mil reais, financiar o carro de 100 mil reais, possivelmente, para pagar o financiamento, né, vai pagar o carro da forma de financiamento, a pessoa vai terminar pagando 200 mil reais ou mais. Porque incide juros e correção monetária. O FIES, ele não tem juros em áreas prioritárias para a medicina, mas ele tem correção monetária pelo IPCA. Então, ele tem correção. Ele tem um índice que aumenta o valor, porque ele é um financiamento. A gente olha a nível de Brasil, o total de vagas autorizadas pelo Ministério da Educação em medicina são, atualmente, nesse momento que eu estou gravando aqui essa aula, 48.591. Esses valores vão sendo atualizados. No SISU de 2026, tinham em medicina 5.524 vagas. É menos de 12% desse total. Né? Por isso que o ponto de corte do SISU é maior, na maioria das regiões, do que o ponto de corte do FIES.
É bem claro, eu tenho menos vagas. Quem vai ocupar é quem tem melhor nota. Mas existe também vagas no ProUni, por exemplo, pegando o ProUni do ano de 2025 inteiro, a primeira edição e a segunda edição. Foram 3.924 bolsas, que precisa ser de escola pública e ter teto de renda de um salário mínimo e meio per capita. E o FIES, no ano de 2025, primeira edição e segunda edição, foram 8.650 vagas de financiamento. E, como eu já disse, no FIES, não importa se veio de rede pública ou de rede privada. O que define as categorias de FIES e de FIES social é renda. Mas, só para vocês entenderem, existem vagas públicas em outros processos seletivos. 6.143 vagas. Se eu somar essas vagas aqui com essas vagas aqui, dá muito mais vagas do que se somar, se considerar o FIES. Então, vaga para estudar de graça tem um monte. Tem essas, e para quem é de escola pública, tem essa. Tem muita vaga para ser conquistada. Inclusive, essas vagas aqui, elas independem do Enem. Tem muito mais vaga fora do Enem, fora de nota do Enem, do que com nota de Enem. E eu sempre digo que se o seu objetivo é ser aprovado em medicina, é preciso estudar em alta performance. Sabe a Maria Giovana que está aqui? Ela conseguiu o FIES. E ela veio conversar comigo, junto da mãe. Fizemos uma videochamada. E eu peguei a nota dela, que ela estava passando no FIES, e peguei a nota de corte do SISU, da Universidade de Pernambuco. E eu disse, Maria Giovana, você está a 2% de conhecimento de atingir nota para passar, né? Na Universidade de Pernambuco, estudar de graça. Estude mais um ano. Você precisa só seguir a organização que você aprendeu agora. Você também pode ir para o FIES, mas você vai sair com uma dívida de R$1 milhão. É uma decisão de família. Quando eu disse isso, a mãe disse, eita, R$1 milhão, professora? Sim. E eu peguei um aplicativo, um simulador, que eu mostrei, né? Um simulador que eu tenho no programa Medicina 2X, e eu mostrei a evolução da dívida. Feito isso, ela olhou para a mãe, na ligação, e disse, mãe, eu vou estudar para não fazer FIES. Foi a decisão da família de Maria Giovana e de Maria Giovana. Existem outros alunos que decidem para o FIES, mas eu só recomendo que a decisão seja pensada. Porque, por exemplo, para financiar 13 mil de mensalidade, quando você se formar, você vai começar a pagar 9 mil por mês. E não é fácil pagar 9 mil por mês. Não é fácil. Eu tenho filha médica. Eu sei o quanto o médico ganha. É lógico que a pessoa vai ter 15 anos para pagar, mas imagine 15 anos pagando 9 mil a mais por mês. Porque a pessoa diz, não, eu não quero estudar, eu não aguento mais estudar, eu cansei de estudar. Ok, não estude. E passe 15 anos, por exemplo, se você tiver 20 anos hoje, você terá 45 anos quando você pagar a última parcela. De bastante dinheiro. Então, você pode e deve fazer FIES, se for uma decisão pensada, uma decisão de família.
Não pode ser porque você está irritado, decepcionado com o SISU, ou achando que sua nota está estagnada. Pode até estar. Pode até estar. Porque você precisa estudar em alta performance para competir pelas vagas gratuitas de medicina. E se você me perguntar, Meriane, e o que é estudar em alta performance? Eu digo que aqui no Medicina 2x, tá? Eu ainda vou falar de documentação e de fiador, mas eu só quero dizer o que é estudar em alta performance. Aqui no programa Medicina 2x, que é o meu programa de mentoria, que não é cursinho, a pessoa está fazendo o cursinho onde ela quiser, e eu tenho um programa de mentoria online, onde eu vou conseguir dar velocidade e dar direção. Porque eu cuido do pilar saúde física e emocional e do pilar método. A pessoa vai estudar em alta performance, porque os neurônios vão estar prontos para aprender, com métodos eficazes, e eu vou metrificar os simulados e dizer onde é que não está bom, e dar o diagnóstico de onde não está bom, e o que é que a pessoa tem que melhorar. E vou dar direcionamentos ao longo de um ciclo inteiro. Ou até de mais de um ciclo. Eu tenho das possibilidades do programa Medicina 2x, que é o M2X Premium, a pessoa entra e pode ficar 1 ano, 2, depende do nível que ela entra, e ela nunca mais vai precisar renovar, porque entrou e só sai quando passar. É uma decisão. E, Mariane, será que esse negócio funciona para mim? Bem, eu não sei se funciona para você, mas eu quero agora, tá? Eu vou agora colocar um vídeo. Meu time vai colocar um vídeo. E eu quero que quem está aqui escute. Será se isso funciona para você? A sua mentoria serve para mim? Bem, eu não sei se serve para você, mas já serviu para... Oi, meu nome é Raika Maciel e a mentoria me fez perceber que eu não sabia estudar. Hoje eu quero te contar como tudo mudou, mas para isso a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Essa sou eu saindo da minha cidade natal, no interior da Bahia, e indo para Petrolina para tentar realizar o meu sonho. No começo eu estudava sem nenhum tipo de estratégia. Só estudava o que era passado em aula e pronto. E eu precisava de algo para mudar essa realidade. Mas aí eu conheci a mentoria. E é como se alguém tivesse acendido uma luz no fim do túnel. A mentoria me fez aprender a aprender. E aprender de forma eficiente. Estudando o mesmo tempo que antes, só que agora com estratégia e no caminho certo. Por muito tempo eu achei que a medicina não era para mim. E até me convenci de que eu não queria para não me machucar. E pense comigo, se a gente pensa que algo é impossível, qual é a motivação que nós temos para ir atrás? Hoje eu sei que o impossível só dura até você acreditar que é capaz. Olá, eu sou a Bárbara, fui aprovada em Medicina pela UFPE. Tive a média de 812,32 no Enem. Foi incrível, eu acho que eu não sei nem como descrever. Foi um sonho. Eu senti alívio, principalmente muito alívio, além de muita felicidade. Minha mãe também ficou extasiada. Quero agradecer principalmente a Merian, que ela também foi essencial durante a minha jornada. Os conselhos dela e também durante a assessoria SISU foram maravilhosos. Eu nunca fui uma pessoa particularmente muito organizada. Então, o Sinapse me ajudou principalmente com a questão da organização pessoal, com a adequação dos horários de estudos de acordo com a minha própria rotina e também o uso efetivo de métodos de estudos, como a TTRQ, a técnica da TRI, além também do descobrimento do meu canal de aprendizagem, que foi essencial na minha jornada. No meu último Enem, que foi, quando eu acabei de sair do terceiro ano do ensino médio, eu tive 768 de média simples, então eu pulei para 812 de média, além de ter melhorado minha nota em redação, também principalmente em matemática, que eu acertei 44 questões das 45, eu senti uma evolução enorme, e eu recomendo ensinar essa mentoria para todo mundo, mas principalmente para quem, assim como eu, tem problemas de organização, e também sente dificuldades, assim, na verdade não consegue crescer em algumas áreas, mesmo tentando sozinho. Então eu indico o Sinapse para todas essas pessoas,
que ainda estão nessa luta e vai dar certo. Fala pessoal, meu nome é João Moraes. Eu fui aluno da primeira turma do Sinapse Mentoria, aprovado com 1 ano de mentoria e serei o primeiro médico da minha família. Eu fui um aluno que eu vim de escola pública, meu fundamental e meu médio, e com isso cheguei com muitas lacunas, dificuldade de aprendizado, falta de organização, enfim, inúmeros problemas que dificultaram minha aprovação. Eu demorei 4 anos para ser aprovado e no meu 4º ano de cursinho foi quando eu conheci a professora Meire e o Sinapse Mentoria. No meu primeiro ano de Enem eu fiquei com uma nota muito baixa, 510, no segundo 620, no terceiro 630 e com apenas 1 ano de mentoria eu tive um crescimento de mais ou menos 140 pontos e consegui, como vocês estão vendo aqui na minha camisa, ser aprovado na Univasf, a Federal do Vale do São Francisco. Digo para vocês que o Sinapse ele não me entregou apenas organização de estudo, planejamento, análise simulado, coisas que a mentoria ela faz por você. Mas a mentoria ela me entregou a confirmação do meu propósito. Ela me deu esperança e fé que eu ia conseguir a minha aprovação. Claro que tem algumas pessoas que passam direto, né, do terceiro ano, que não lidam com o cursinho, mas a boa parte passou por isso, teve que lidar com a reprovação, teve que superar, teve que reiniciar. Então, quando você passa, quando você realmente consegue atingir seu objetivo, você esquece. Não é como se esquecesse, mas é como se toda a dor que você sentiu acabou, teve um fim, sabe? Se você desiste, você sempre vai viver com aquela dúvida, poxa, e se eu tivesse continuado, será que no ano seguinte eu teria passado? Será que 2 anos depois eu teria passado? 10 anos depois você vai pensar, poxa, se eu tivesse continuado, talvez agora eu fosse médico, talvez agora eu fosse, enfim, a área que a pessoa deseja, né? Então eu diria para confiar no processo, porque quem passou, já passou por isso, e a diferença entre eles e você é que eles conseguiram resistir. Conseguiram superar, seguir em frente e atingir o objetivo. Como eu disse, eu não sei se serve para você, mas já serviu para muita gente. Eu vou aqui voltar à nossa apresentação. Como a Bárbara, não é? Que tirou uma nota que aprovou ela em 88 universidades. Ela escolheu onde estudar, tá? Só para você, eu não vou explicar tudo isso, eu só quero te dizer, no Pilar Método, eu tenho um monte de métodos altamente eficazes, que vão fazer você aprender mais em menos tempo. Aprender de forma diferente. A Mayra, por exemplo, ela é aluna de escola pública. Ela ficou 1 ano no cursinho, 1 ano na mentoria, e passou onde ela queria, tá? No pilar metrificação, eu analiso simulados, eu faço protocolos. A gente, inclusive, tem um projeto, que é o projeto Sinapse Base, com aulas bônus, tá? De conteúdos básicos, para poder o candidato se preparar. Daniel, por exemplo, ele tem algumas dificuldades de base, e hoje ele está lá na Federal de Pernambuco, comemorando estar lá. O pilar de direcionamento tem um monte de entregável. Se você depois quiser conhecer a mentoria, você pode conhecer os nossos entregáveis, desde um protocolo que determina, você que vai ser médico, todo tratamento ele segue um protocolo, determina quem está no ciclo básico tem um jeito de estudar, quem está no clínico outro, quem está no internato outro, horário de estudos, planner, temas prioritários do Enem, um monte de coisa. A Vitória Nunes tirou o 3º lugar em medicina na UNEB, por exemplo. E a Adriane Imeli, que falou agora há pouco tempo no vídeo, né? Ela passou em 3, ela levou bomba no SISU e passou em extra SISU na Federal do Pará, na Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, e passou no vestibular tradicional na Estadual do Sudoeste Baiano, na Bahia, lá em Vitória da Conquista. Nota 5 no ENAMED, por sinal, porque eu tenho um radar de oportunidades captando todas as oportunidades possíveis para que o aluno conquiste e ele possa estudar.
Só a nível de informação, e depois você pode falar com a gente. O meu time vai colocar aqui o contato no chat. Por exemplo, o Medicina 2X Premium e o Medicina 2X Full, eles têm os mesmos entregáveis. São muitos entregáveis. Eu nem quis parar aqui mostrando cada um. Tenha certeza, muda sua forma de estudar. Você ganha velocidade e direção. Você sai da nota estagnada. Eles têm os mesmos entregáveis. O Full é um ciclo de 12 meses e o Premium são 12 parcelas de 583,34, mas a pessoa pode ficar só 12 meses, porque eu quero que a pessoa passe com 12 meses mesmo, mas a pessoa pode precisar de mais tempo e nunca vai precisar pagar renovação. Esses valores você parcela em 12 vezes sem juros no cartão, sem aumentar nenhum centavo do que está aqui. No boleto, se a pessoa preferir boleto, existe um acréscimo, porque a financeira, ela trabalha com esses acréscimos, não é para a gente. Se quiser pagar à vista direto no cartão, ainda tem mais 5% de desconto nesse valor daqui. E se quiser pagar no Pix, ainda tem mais 10% de desconto. E a gente também, tá? Tem o bônus, né? O M2X Lite, que são 12 parcelas de 250. É feito o plano de celular. Não tem aquele plano de celular que tem internet ilimitada? Ele custa mais daquele que tem uma quantidade de minutos de internet definido. Então, o Lite tem, tipo, boa parte dos entregáveis do Premium e do Full estão no Lite, mas há entregáveis do Premium e do Full que não estão no Lite. Por isso, ele é 12 parcelas de 250. E aí eu digo, se um aluno aproveitar muito bem, com as 12 parcelas de 250, tá tudo certo. Ele vai conseguir avançar, tá? E vindo para cá, não é para o que eu tinha dito? E fiador? Tem um monte de gente que passa no FIES e desiste, porque não tem fiador. Sim, não tem fiador. Porque não é toda pessoa da família que deseja ser fiador. E pai e mãe, tá aqui as ofertas, detalhando tudo que tem no Lite, no Full e no Premium. Está um link que a gente colocou agora no chat, tá bem? Bora lá. O pai e a mãe não podem ser fiador. Tios podem, tá? Ou qualquer outra pessoa pode. Agora, fiador, primeiro, ele é dispensado para quem está no FIES social. Então, o FIES social não vai prestar de fiador. Ele é dispensado também para quem está no FIES tradicional, que tem renda igual, renda per capita, igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita. Ele é dispensado também para quem conseguiu bolsa de 50% no ProUni e vai financiar 50% do FIES, mas para isso tem que se inscrever no FIES e tem que passar na mesma faculdade que conseguiu a bolsa do ProUni, tá? Então, o fiador não precisa nessas condições. Mas o fiador é obrigatório em quem tem renda per capita superior a 1,5 salários mínimos per capita. E aí, quem é que pode ser fiador? Geralmente, isso é coisa de parente, e de parente que ama muito. E qual é a renda de um fiador? Digamos que uma faculdade, ela é 10 mil. E você conseguiu 90% de financiamento. Então, você conseguiu 9 mil de financiamento. 1.000 você vai pagar todo mês. Como você está financiando 9 mil, o fiador tem que ter uma renda 2 vezes o valor que você está financiando. Por exemplo, se está financiando 9 mil, o fiador tem que ter 18 mil de renda. Um fiador só ou 2 fiadores. Renda bruta, não é renda líquida. Tudo aqui é renda bruta. Como seriam esses 2 fiadores? Pode ser, digamos, um tio e uma tia. Um ganha 10 mil e o outro ganha 8 mil. Então, fez os 18, tudo certo. Professora, ele pode 3 fiadores? Não, o máximo são 2. Ou é único, ou são 2. E esse fiador, ele tem que ter renda comprovada. Não é dizer, que ele vai ser lá na Caixa Econômica. Então, tem muita gente que passa na pré-seleção, que passa, chega lá
na faculdade, entrega os documentos, recebe a DRI. Quando chega no banco, tem que ter um fiador. E não tem. Nem toda família tem essa pessoa que quer ser fiadora. E eu digo assim, isso é coisa de família mesmo. Eu mesmo não sou fiadora de ninguém. Nem de meus sobrinhos. Se eles quiserem passar para estudar, eles vão estudar no meu cursinho, que é o BIOS, e fazer minha mentoria, que é o Sinapse Mentoria, o programa Medicina 2X. Fiador eu não sou ninguém. Porque o fiador é o seguinte, se a pessoa não pagar, o fiador tem que pagar. E é um financiamento de R$1 milhão, de R$1.300.000. É financiamento alto. Eu não estou falando de R$50.000. É um financiamento considerável. Mas, como sempre, é uma decisão de família. Por exemplo, a família de Giovana Manuela decidiu que ela ia fazer fiéis. Ela passou na Unime, fica lá em Lauro de Freitas, perto de Salvador. Tá? Ela passou na Unime, que fica em Lauro de Freitas, perto de Salvador. E, consequentemente, um irmão já é médico, fez universidade pública, apoiou nessa decisão, vai ajudar ela a quitar o FIES. Aí é uma relação de família. Eu não me meto. Tá? E, no nosso último ponto, para que eu mostre, né, um aplicativo de cálculo sobre documentação. Primeiro, todos os documentos, todos, estão no e-book. Ponto por ponto. Por exemplo, documentos normais conta de água, né, comprovante de residência, ou conta de água, de luz, telefone. Documentos básicos, RG, CPF, os documentos básicos. Conclusão do ensino médio. Mas comprovação de renda é aqui onde muita gente perde. O que você declara na inscrição, você tem que provar. Então, tem gente que declara uma renda bem baixinha na inscrição. E quando vai apresentar, a renda não é baixa. Tem gente que diz, não, mas meu contra-cheque é só de 2.000. E a renda per capita deu 500 por pessoa. E a pessoa tem cartão de crédito e fatura de 10.000. E aí? Extrato de banco de movimentação alta. Gente, o governo pede tudo. Ele analisa tudo, CPF é rastreável. Então, você tem que declarar o que, de fato, você pode provar. Senão, o aluno é pré-classificado, mas não consegue contratar, não vai passar nas etapas. E no e-book, está listado, ponto por ponto, quais os comprovantes de renda para quem é assalariado, quais os comprovantes de renda para quem tem atividade rural, qual comprovante de renda é para quem é aposentado ou pensionista, qual comprovante de renda é para quem é autônomo, tipo é taxista, motorista de Uber, quais são os comprovantes de renda? É pedreiro, tá? É marceneiro. Qual comprovante de renda é para profissional liberal? Tipo, é um dentista, é um advogado. Quais são os comprovantes de renda? Para quem é empresário, seja uma microempresa ou uma grande empresa. Para quem vive de aluguel. Para cada um, está listado os comprovantes de renda. Além disso, dos documentos básicos e do comprovante de renda, fica muito claro, está no edital do FIES dizendo isso aqui, ó. A decisão quanto aos documentos a serem apresentados cabe aos membros da CPSA, que é lá na faculdade, você vai passar ou não, que poderá solicitar qualquer tipo de documento, em qualquer caso, e qualquer que seja o tipo de atividade. Então, a CPSA pode decidir por mais documentos. Ela tem autoridade dada pelo Ministério da Educação em relação a isso. Eu quero mostrar algo que é importante. Eu digo que FIES é uma decisão de família. E como é uma decisão de família, eu estou acessando aqui o meu sistema, tá? E como é uma decisão de família, eu digo que jovens que podem dizer que estão estressados, que não querem mais estudar,
precisam ser acompanhados pelos seus pais para tomar essa decisão. Eu vou fazer aqui uma demonstração de um simulador FIES. Aqui na família, eu vou ter uma família com renda per capita de 1.500, para poder o financiamento ser maior e não precisar de fiador, tá? Uma mensalidade de 13 mil. É um FIES tradicional, tá? Porque com 1.500 de renda per capita não é social, é tradicional. Nesse valor tem direito a um estimado, tá? Aqui é um simulador. A cerca de 93,69% de financiamento, né? Como é 13 mil, semestre é 78 mil, não vai ter carência para pagar e começa a pagar, né, quando se forma e vai pagar durante 180 meses. São 15 anos. Os dados financeiros, tá? Eu coloquei aqui a taxa de juros atual, quer dizer, desculpa, o IPCA, que é correção monetária, não é juro, de 4,5%. E os dados profissionais, eu coloquei que durante 5 anos, por isso aqui primeiro sobe o débito, depois aqui dá uma queda bem significativa, aqui vai ficando sem tanta queda, porque essa pessoa que estava devendo 876 mil, a dívida base, abateu 504 mil, porque trabalhou 5 anos num município bem longe, lá no Acre, num programa de saúde da família, onde a cada 12 meses, a cada ano trabalhado, abate 12% da dívida. Por exemplo, não, eu não quero ficar 5 anos lá no inferno da pedra, eu vou ficar só 2 anos. Observe que a curva muda totalmente. Vai bater em 2 anos 242 mil. Mas eu vou botar que vai passar 5 anos. Depois de formado, vai passar 5 anos na Amazônia. 60 meses. Tá? Aí agora, desculpa, eu vou editar períodos de pagamento. Tá? No começo, digamos que essa pessoa está ganhando só 4.100. Pode ser ganhando mais? Pode. Vou aumentar aqui. Tá? Vou aumentar bem mais. E aí, se a pessoa ganha mais, consequentemente, aqui, vou aumentar, tá? Epa. O botão não está me respondendo. Se a pessoa ganha mais, ela, consequentemente, começa a pagar mais. Vou aqui editar, botar que vai ganhar 10 mil. Pronto. Opa. 10. Vai estar pagando 1.300. Mas como está ganhando 10 mil, vai pagar um pouquinho a mais para ajudar na dívida. Vai pagar mais 15%. Está pagando 2.800. E aqui eu estou botando pouco. Aqui ao longo, esses valores que estão aqui são valores médios de quanto se ganha 2 anos após formado, 5 anos após formado, 6 anos após, tá? 10 anos depois de formado. E aqui, se eu não acrescentar, a pessoa não... Numa situação como essa, a pessoa chega no término e ainda está devendo 500, financiou 876. Só botei aquele tanto para pagar, chegou aqui no fim da história, ainda está pagando, está devendo 559 mil. Então, não dá para ser desse jeito. Tem que pagar mais. Aí eu vou aumentar aqui, tá? Vai pagar, está ganhando, vai pagar, vou botar mais 10%. 6, 7, 9, 10. Aqui eu vou botar mais 10%. E aqui eu vou botar mais 10%. Aí, nessa situação, a pessoa passou
Tá? Chegou no ano 21, por quê? Por que ano 21? Porque os primeiros 6 anos, a dívida estava subindo. Terminou com um saldo devedor de 1 milhão. Passou 5 anos, essa queda maior é porque passou 5 anos, né, trabalhando na Amazônia, sei lá, no Acre, em algum lugar. Só que depois começou a pagar, estava pagando. Aqui já estava pagando 7 mil no mês, tá? Aí, quando chegou aqui no final, ainda estava devendo 133 mil. E tem que pagar. E aqui são os dados, tá? O percentual financiado, o IPCA, a correção monetária, como eu disse, não tem juro, mas tem IPCA, tem correção monetária. Aqui é só para dizer que tudo isso foi feito baseado em leis, em regulamentos do Ministério da Educação, que regulamentam fiéis. E aqui estão, tá, as parcelas, numa tabela chamada Price, da Caixa Econômica. Tá? Deixa eu começar aqui. Tá? A pessoa está, a partir da renda, vai estabelecer o tanto que ela vai pagar, e por isso que no final ainda tinha um débito de 133 mil, mesmo pagando aqui 6 mil e tanto por mês. O que é que eu quero mostrar com isso? Tá? Se eu tenho no meu sistema, eu sei que todo mundo deseja muito colocar esse teto no pescoço. Sim. Mas a família precisa ter o pé no chão. E isso é uma decisão de família para investir em mais um ano de estudos direcionados com infraestrutura para aumentar essa nota e conseguir aquelas vagas que são de graça ou financiar. E chegar aos 45 anos, se já tem 20, ou aos 42 anos, se está aí com 17. Tá dando. Então, é um processo. É uma decisão de família. E eu espero que com essa aula vocês tomem a melhor decisão. Tá? Para cada família faz sentido ou não fazer um financiamento desses. Uma mãe, na minha reunião fechada, na minha aula fechada da mentoria ontem, disse assim: professora, só faz sentido se a família fizer uma poupança ao longo da faculdade, de pelo menos metade da mensalidade, para quando o jovem se formar, ele ter pelo menos metade da dívida abatida. Se a família pode, e guardando aí, tipo, a mensalidade é 10 mil que financiou, e guardando 5 todo mês, além das despesas com o jovem na faculdade, está tudo certo, é decisão de família. E eu já encontrei muitas mães que, tipo, meu aluno Vinícius Ramalho, a mãe queria porque queria que eu fizesse fiéis. E eu disse, dona Tassiana, calma, ele quer estudar mais um ano. Deixa teu filho estudar. Ah, mas eu não aguento mais cursinho. Ela não está assistindo aula. Eu não aguento esse estresse de vestibular. Eu sei que estressa. Mas a senhora quer que seu filho deva R$1 milhão? Esse menino está a 3% de passar. A nota dele, com mais um crescimento de 3%, bota ele numa federal. Vinícius passou na Federal de Pernambuco. Aí eu brinco, Vinícius, tu me deve R$1 milhão, tu ia estar devendo. Eu briguei, quer dizer, briguei não, que eu não brigo com ninguém, eu orientei, né? E quando ele passou e ela me fez a ligação, eu disse, entendeu o que eu disse? Mais um ano de estudo direcionado. Ele tinha ficado só 4 meses comigo na mentoria, entre o momento que ele entrou em julho e o Enem. Ele tinha avançado, mas milagre eu também não faço. Deixa ele ficar no ciclo. Ficando no ciclo, ele tem como, estudando com direcionamento, onde uma mentora experiente diz, faça isso ou faça aquilo. Porque não é mentoria de moda, não, gente. Mentoria é coisa muito séria. Eu sou neurocientista.
Eu já aprovei mais de 4.000 alunos em medicina. Eu sei como aprovar. Eu sei como aprovar e como cada aluno pode fazer para ter velocidade e direção. Porque velocidade na direção errada também não lhe leva para o alvo. Então, e direção sem a velocidade certa, você também não chega no destino.